Buenas, pessoal. Então hoje eu vou dar uma dica a respeito do freio. O pessoal tem muita dúvida sobre o salivador alto, salivador baixo, barbela mais justa, barbela mais solta, e eu tenho para dizer para vocês que isso tudo está relacionado à sensibilidade da boca do cavalo e da mão do cavaleiro. É muito importante que a gente saiba reconhecer a sensibilidade da nossa mão e o quanto a gente tem que aprimorar isso. Tá? Isso é uma busca constante, todos os dias a gente tem que buscar o aprimoramento. Eu vou explicar para vocês o que eu uso na minha linha de trabalho e funciona muito bem, graças a Deus, para mim ter os meus cavalos bem frenados. Tá? Então, a ciência do freio tem na minha linha de trabalho uma regra que é de não deixar que a alavanca do freio passe de um ângulo de 45 graus enquanto eu estou enfrenando e arrucinando os meus cavalos. Tá bem? Então eu procurei exemplificar para vocês entenderem, para quem não tem noção do que é um ângulo de 45 graus. Aqui, nesse círculo aqui, são 360 graus, certo? A metade do círculo, 180 graus, certo? Um quarto desse círculo, 90 graus. Então, isso aqui é um ângulo de 45 graus. Para vocês entenderem melhor, como se nessa reta aqui fosse a boca do cavalo, certo? E isso aqui fosse a perna do freio. O ângulo máximo que eu procuro usar o freio duro durante a enfrenada e o arrocínio dos meus cavalos é esse aqui, ó. 45 graus. Não deixo o freio passar disso aqui. Doso muito a minha mão e em relação à sensibilidade da boca do cavalo também uso a meu favor a barbela. O que acontece? Qual é a função da barbela? A função da barbela é graduar o nível de pressão da embocadura em relação à boca do cavalo. Então, se eu usar a barbela mais justa, provavelmente eu tenho que usar a mão ainda mais leve. É um cavalo que não tem a sensibilidade tão grande. Para mim, usar a barbela mais larga, eu tenho que ter um cavalo muito leve na mão. Porque chega um ponto que eu consigo, muitas vezes já aconteceu de escapar a barbela e eu seguir trabalhando os meus cavalos e não reparar. Só ver isso depois que eu paro o exercício. Por quê? Porque eles estão tão acostumados com essa alavanca e com a leveza da mão e os movimentos do meu corpo durante a equitação e os exercícios, que isso quase nem interfere. O freio não atravessa na boca deles lá, mesmo sem a barbela.